Olá! Hoje a gente vai conhecer um filósofo que usava a lógica, bom, quase como uma arma. Ele não criou um sistema filosófico novo, mas defendeu um com argumentos tão, mas tão poderosos que eles continuam desafiando a gente até hoje, mais de 2000 anos depois. Esse cara era Zenão de Eleia. E pra gente começar, uma pergunta que parece até piada. E se Aquiles, o guerreiro mais veloz de toda a mitologia grega, apostasse uma corrida com uma tartaruga? Ele poderia perder? A resposta lógica de Zenão talvez te surpreenda. Então vamos dar uma olhada de perto nessa tal corrida impossível. Este é, talvez, o paradoxo mais famoso de Zenão, e ele mostra direitinho como a lógica pode bater de frente com aquilo que os nossos olhos nos dizem. Ok, vamos entender a lógica aqui, passo a passo. Imagina a cena. A tartaruga ganha uma pequena vantagem e começa na frente. Para alcançar a tartaruga, o que o Aquiles tem que fazer? Primeiro, ele precisa chegar onde a tartaruga começou, certo? Só que no tempo que ele leva para fazer isso, a tartaruga, mesmo devagarinho, já andou um pouquinho mais para frente. Agora, Aquiles tem que correr para alcançar esse novo ponto, mas, enquanto ele faz isso, a tartaruga anda mais um tiquinho. E isso se repete, e se repete, e se repete infinitamente. A distância entre eles fica cada vez menor, mas parece que nunca chega a zero. E aí a gente chega nessa conclusão que dá um nó na cabeça. Seguindo esse raciocínio puramente lógico, o Aquiles fica preso num ciclo eterno de quase lá, mas ele nunca consegue, de fato, ultrapassar a tartaruga. Parece absurdo, não é? Então, quem é que inventaria um argumento desses? E mais importante, por quê? É hora de conhecer o homem por trás do enigma, o verdadeiro arquiteto da dúvida, Zenão de Eleia. E olha, ele não estava só criando passatempos intelectuais, não. Ele tinha uma missão muito clara. Para a gente se situar, Zenão viveu na Grécia Antiga, lá pelo século V a.C. Ele não era o líder de uma escola de filosofia, mas sim o discípulo mais genial de um outro filósofo importantíssimo chamado Parmênides. E essa informação ela é a chave para entender absolutamente tudo o que ele fez. A melhor forma de pensar em Zenão não é como um criador, mas como um guardião, um estrategista mesmo. A genialidade dele estava toda em construir verdadeiras fortalezas lógicas para proteger as ideias do seu mestre. Ele era literalmente o guardião de uma causa. Mas afinal, que ideia era essa, tão radical a ponto de precisar de uma defesa tão engenhosa? O que Parmênides dizia que para muita gente na época soava como algo completamente indefensível? Tá aí! A ideia central de Parmênides era de que a realidade verdadeira, o que ele chamava de ser, é uma coisa só, única, que não muda e não se move. Sabe tudo isso que a gente vê? O movimento, a mudança, a variedade de coisas no mundo? Para Parmênides, tudo isso não passava de uma grande ilusão dos nossos sentidos. É como se existissem dois mundos em conflito. De um lado, a realidade segundo a razão pura de Parmênides, um bloco único, eterno e parado. Do outro lado, o mundo que a gente experimenta todo dia, cheio de coisas diferentes que não param de se mover e mudar. E aqui está o pulo do gato. A estratégia de Zenão não era tentar provar que Parmênides estava certo. Era muito mais esperta. A missão dele era mostrar que a nossa visão de mundo, a do senso comum, aquela que diz que o movimento é real, levava a contradições lógicas ainda maiores, ainda mais absurdas. Os paradoxos eram a arma dele para provar isso. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessas armas. Como exatamente Zenão construía esses argumentos para atacar a própria ideia de que as coisas se movem? A ferramenta principal de Zenão era a dialética. Na verdade, o próprio Aristóteles disse que foi ele quem a inventou. A ideia é genial de tão simples. Você pega o argumento do seu oponente, aceita ele por um instante e o segue até o fim. A tática é mostrar que, no final, esse argumento leva a um absurdo, a uma contradição. Um outro exemplo clássico é o da dicotomia, que quer dizer divisão em dois. Esse é talvez ainda mais fundamental que o de Aquiles. Zenão dizia o seguinte: para ir de um ponto A até um ponto B, você precisa, logicamente, atravessar primeiro a metade do caminho. Só que, para chegar nessa metade, você antes precisa chegar na metade da metade, ou seja, um quarto do caminho. E antes disso, um oitavo. E antes disso, um 16avos. E assim vai para sempre. Se você tem um número infinito de metades para cruzar antes mesmo de sair do lugar, como é que o movimento pode sequer começar? E para fechar, tem o paradoxo da flecha. Pensa no tempo congelado, como se fosse uma foto, um único instante. Nesse instante, uma flecha que está voando, ela apenas ocupa um lugar no espaço, igual ao seu próprio tamanho.
Ou seja, ela está parada. Se o tempo é só uma sequência infinita desses instantes parados, de onde é que surge o movimento? Pode parecer que tudo isso é só um jogo mental, um quebra-cabeça, mas o impacto dessas ideias, nossa, foi e continua sendo gigantesco. O legado de Zenão atravessou os milênios e ajudou a moldar o pensamento ocidental. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Logo depois de Zenão, Aristóteles quebrou a cabeça tentando refutar os paradoxos dele. Mais de 2000 anos depois, quando Newton e Leibniz inventaram o cálculo, eles estavam, de certa forma, criando uma resposta matemática para os problemas do infinito que Zenão levantou. E até hoje, a física quântica discute se o espaço e o tempo são contínuos ou divididos em pacotinhos mínimos, um debate que é um eco direto das perguntas de Zenão. Então, o legado dele é duplo. Por um lado, ele nos deu o método dialético, que é uma ferramenta essencial para a filosofia até hoje. E por outro, ele nos forçou a encarar de frente a natureza estranha e complicada do infinito, o que obrigou a matemática e a ciência a se tornarem muito mais precisas. No fim das contas, o trabalho de Zenão é um lembrete poderoso. Ele nos ensinou que, às vezes, para defender uma ideia baseada na pura razão, o caminho é mostrar que o mundo que a gente vê e toca, o mundo do nosso senso comum, na verdade é muito mais frágil e cheio de contradições do que a gente imagina. E isso nos deixa com a grande pergunta. A mesma que Zenão botou na mesa há 2500 anos e que continua super atual. Quando a nossa lógica entra em choque direto com o que os nossos olhos estão vendo, em quem a gente deve confiar? Na evidência dos sentidos ou na consistência da nossa própria razão? A resposta, como o Zenão mostrou, não é nem um pouco óbvia.